E eu estou um pouco assustado com o politicamente correto. A Nutelice. Eu fiz uma postagem esses dias no meu Instagram de um indivíduo obeso segurando um hambúrguer e eu falei, olha, pessoal, a gente precisa olhar para o emagrecimento e para o quadro de obesidade do país com a mesma rigorosidade que nós estamos olhando para o Covid. Por quê? Porque os obesos são as maiores vítimas. Exatamente. Eu recebi mensagens de pessoas obesas me atacando, dizendo que obesidade e não ter saúde não tem nada a ver, que não, ela tem era uma tudo pessoa a ver. saudável. Obesidade é doença, não existe obesidade, aí, ponto. Mas eu conversa. vejo... Tem gordinho saudável. Não, mas sabe o que eu vejo? As pessoas romantizaram a obesidade. Romantizar. Eu não entendo, pelo amor de Deus, eu não quero que o obeso não tenha autoestima. Poxa, você está me chamando de obeso, então você quer dizer que eu sou feio? Exatamente. Não confunda obesidade com uma classificação estética. Obesidade não é estética. Aí eu falei assim, não, eu estou dizendo que você é uma pessoa doente. Sabe por quê? E você pode até achar que não. Porque não é saudável você dizer que você tem 150 quilos pesando 1,78 m. Porque não é. Exato. E se você está pesando 150 quilos com 1,78 m e você não conseguiu emagrecer, é porque você é uma pessoa doente. Você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda? Não é normal. Não, e vai ver qualquer trabalho que fala de estatística, a gente chama de odds ratio, né? Que quando você vê as maiores vítimas do Covid são pessoas obesas. E se o sujeito ele morre mais, é porque aquilo não é uma representação de saúde. Você falou muito bem, porque assim, obesidade pra gente não é um problema estético. Eu não tô falando que você é feio, não tô falando que você é bonito. Eles se ofenderam. Eu falei assim, não tô falando que você é feia, bonita. Eu tô dizendo que você tem um problema sério e que pode, e provavelmente qualquer causa da sua morte vai ser relacionada a isso. Exatamente. Não quero Salvo se você não sofreu um acidente, qualquer causa morte vai vir da sua obesidade. Ah, eu morri de diabetes. Não, você foi diabético porque você virou obeso. Ah, eu morri de Covid porque você era o maior grau de risco. Não, isso tem nome, chama diabesidade. É uma doença, né? É muito difícil isso. As pessoas... e assim, elas se sentiram no direito de se sentirem ofendidas por terem uma ideia que é uma ideia incorreta sobre um assunto. Né? E é o problema, sabe, Renato, da pessoa ela desviar o foco de atenção. Não, eu vou desviar o discurso para eu me favorecer. E isso ficou aceitável. Não, estou falando saúde com você. Estou falando isto aqui. Vamos discutir isto aqui. Não estou falando se é verde, se é amarelo, se é bonito, se é feio, se é certo, se é errado. Estou falando saúde. Aí eles falam, sabe o quê? Peraí, mas o importante é se aceitar. O importante é ser feliz. Aceite como você é. Não. Eu não consigo, não vai entrar na minha cabeça uma pessoa obesa dizer que ela está levantando a bandeira do tipo, eu me aceito como eu sou. Então vamos usar um argumento para isso. Aceite como você é. Agora, o que é você para quem ama você? Para quem morre, e vamos ser sinceros, não tem problema. Foi. Agora, e para quem fica? E o filho? E a esposa? A mãe solteira que fica? E a pessoa que depende emocionalmente daquilo, o filho ou o filho que cresceu, e assim, deixa eu te falar a minha experiência, né? A minha experiência de paternidade, Renato, ela tem muita relação com ter sido filho, mas ser pai. Então, ser pai me ensinou a ser filho. Eu tenho uma visão do meu pai hoje que é uma coisa completamente diferente. Então você fala, você é um homem feito, você tem mais de 40 anos, você tem 42 anos, né? Você não precisa do seu pai. Eu nunca precisei tanto do meu pai quanto eu preciso hoje. Ele é um homem de 65 anos que treina comigo na fazenda. Eu comecei a treinar, eu cheguei quinta-feira à noite lá na fazenda, aí eu comecei a falar assim, pai, vou treinar. Fui treinar um dorsal. Aí ele chegou, falou, vim fazer um agachamento aqui. Cara, aquilo me deu uma felicidade. Nossa. Porque quer dizer que eu vou ver meu pai, sabe, em situações que, para mim, ele é fundamental hoje. Né? Ele me ajuda a tomar decisões da vida que eu não enfrentei quando eu tinha 20. E que eu estou enfrentando hoje, porque ele teve filho de 10 anos, ele teve filho de 17. E hoje eu tenho uma filha de 17 e uma filha de 10, que ele já passou por isso, porque eu já tive 17 e o meu irmão já teve 10. A nossa diferença é 9 anos, né? Então eu tinha 19 e meu irmão tinha 10. Mas, pô, tem coisa que, cara, meu pai é fundamental. Deus me livre acontecer qualquer coisa. Meu pai tem uma gripe que seja o professor hoje. Da faculdade da vida ainda continua em atividade e ensinando muita coisa para você.
que eu imagino, eu não sei, desculpa até tocar nesse assunto, mas Júlio, você perdeu o pai. É, exatamente Cara, isso. Eu tô vendo aqui você, tô imaginando, já pensou poder agachar de novo com meu pai? Ou ver, que nem eu vejo o Gui treinando com o Renato, aquilo é emocionante demais. Cara. Sim. Eu acho Porra, que velho. não tem coisa mais difícil. Não teve algo mais difícil na sua vida do que a perda do seu pai. Não, tanto é que me afastou 5 anos A gente da percebe- competição, né? a gente Eu percebe que é perdi o ponto muito do fraco. brilho. Eu perdi muito do brilho e eu acabei colocando todas as minhas energias em projetos que também não era para ter sido como aconteceram, justamente porque eu abri mão de mim, abri mão de tudo, porque eu não tinha mais felicidade. Eu estava ali realmente cumprindo tabela. E seu pai era seu melhor amigo, né, Júlio? Você falou. Então eu tinha uma relação muito boa de amizade com meu pai. Ele me acompanhava nos eventos, ele treinava direto comigo. Então, assim, era o cara que sempre estava comigo em todos os lugares que eu ia, era sempre o parceiro de treino. E era o cara que tinha aquela liberdade para falar o que eu tinha que realmente escutar, né? E que eu ouvia. Então, com certeza, pai é essencial na vida de qualquer ser humano. E eu sinto muita falta do meu. E isso é muito Não tem legal, como. sabe por quê? Porque o Júlio, mesmo sendo parceiro de treino do pai e tudo, ele não inverteu valores. Nunca. Porque você sabe que existem relações entre pai e filho que inverte valor. O filho vira pai. Você não pode fazer isso, pai. Você não pode fazer aquilo. E o pai, isso é muito ruim. O Júlio, ele conta que o pai ainda falava, não, você está errado nisso, Exato. não faz isso. Não sei. É legal porque ter essa autoridade de um pai sobre um filho mantém o respeito. Sim. E a esse respeito, o Júlio, dentro do jeito dele, se sentia protegido pelo pai Com dele. certeza. Então, quando ele perdeu o pai dele, ele se sentiu, além de tudo, desamparado. Tipo, poxa, mas quem vai falar agora algo pra mim? Quem vai me ajudar? Quem vai dizer se eu tô certo ou tô O meu errado? fã número 1, né? Era o Nós seu três fã estamos número um. emocionados Meu aqui, isso fã é número foda. Né? Então vamos mudar de assunto, porque nós três estamos quase chorando nessa porra aqui. Foda. Vocês estão assistindo isso daqui, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Você pode não ter filho hoje, né? Então, isso pra você tá até sendo um papo chato. Mas se você tem filho, e você pode não ser homem, você pode ser mulher, você pode ser mãe, saiba que o pai na vida de um filho, ele é a segurança. E a mãe é a emoção. Você vê o filho que perde a mãe, a vida emocional, a vida afetiva, ela fica... Amarga. Amarga. Né? Essa é a Então, palavra. se você quer falar que você é feliz assim, você tem que aceitar, pergunta pro seu filho o que você acha. O que você me Porra. falou me arrepiou de um jeito, sabe por quê? Cara, eu juro por Deus, meu filho chegou essa semana pra mim, o menor, de 8 anos. Ele me abraçou e falou assim, pai, eu te amo. Sabe por quê? Porque você me protege. Vixe. Ave Maria. É difícil, cara. Nossa Senhora. Porque você me protege. E é E isso. aquela inocência, aquela verdade que só a criança tem, né? E é isso uma coisa que dói muito no meu coração com relação ao Júlio, porque ele perdeu o protetor dele. Porque um homem desse tamanho, um homem forte como ele, corajoso como ele, ainda tinha o protetor dele. Sim, porque é bom ser filho, cara. É bom ser Como é filho, bom. cara. Pensa A que- gente só descobre como é bom ser filho quando vira pai. Exatamente. Você que responde pro teu pai, que caga pro teu pai, Você quando é um filho você da tiver puta. um filho. É isso que você é, um filho da puta. Se você fala merda pro seu pai, a pessoa, seu merda, vem aqui que eu te dou um tapa na cara, seu corno. Pra aprender. Quando Lazarento. você tiver um filho, cara, putz, você vai falar assim, como é bom ter um pai. Porra, e assim, pensa que é a única pessoa que o Júlio ele podia se fragilizar e falar, porra, deixa eu ser pequeno. Era o único cara que ele podia ser pequeno diante. Exato. Porque do lado de Não fora, existe quem vergonha, é? né? É o maior treinador, é o atleta open, é o embaixador da Max Titânio, é o cara cheio de amigo, mas também com seus inimigos, então eu tenho que ser duro e forte todo dia. Mas aqui eu posso ser apenas um filho. Um menino. E pra quem tá, e quem é filho, quem não é pai ainda, você fala assim: "Ah, pô, mas eu não tenho filho". Cara, para um pai, para uma mãe, a coisa mais importante é ver o filho pra frente. Com certeza. Você abre mão de qualquer coisa na sua vida pelo seu filho, e assim. Esse é o objetivo da vida, né? E não é, e assim, é antinatural você perder um filho, cara, não existe.
Sabe? Eu quando vejo história de gente que... Cara, aquilo... O pai enterrando o filho, né? Acaba comigo. Porque eu olho pra Duda e Maria Clara e elas são minha extensão, cara. São suas joias preciosas. Sabe? E assim, se você é filho, não faz isso com seu pai, cara. Você pode se amar, você pode o caralho que você quiser. Se cuida, porra. Deixa de ser lazarento. Foi pra te sacanear. Pra assustar o Maurício Então, mesmo. pensa que se você decepcionar uma pessoa que te ama, e aí não é comigo, isso daí não é... Cara, você é um filho da puta. Porque você está decepcionando uma pessoa que tem você como uma referência. Se é seu pai, cara, você acabou com a vida do seu pai. Você tirou a continuidade dele. Se é seu filho, você tirou a segurança dele. Então acorda, vai cuidar da sua saúde. Ah, se você tem diabetes mal cuidado, toma a porra do remédio, faz o tratamento que o endócrino mandou, deixa de ser um mala, vai fazer exercício, faz a dieta que a nutricionista fez. Pra que você vai fazer aquelas merda que você tá fazendo? Sabe por quê? Porque eu não quero abrir mão de sabor. Eu preciso sentir prazer comendo. Isso. Se eu não sentir prazer comendo, pra mim não serve. Pô. Gente... Vai ver o prazer do seu filho te ver internado. Existem Vai ver o prazer do diversas seu formas pai de te sentir ver prazer, internado. não só apenas através do alimento. Ah, cara, sabe, me deixa revoltado que é outra questão. É o egoísmo, o egocentrismo e o hedonismo. O egoísmo, a pessoa só pensa nela. É a única coisa que existe. É o meu bem primeiro. O egocentrismo, só existe eu. E o hedonismo, eu tenho que ter prazer toda hora. Cara, isso é maníaco. Cara, maníaco. Isso é doente, o hedonismo cara. É o pior, velho. É o pior. Sabe por quê? Porque o hedonismo leva para os outros. Sim. Você é hedonista, você vira egocentrista. Você vira, acima de tudo, individualista. Egoísta. Exatamente.